E chegamos hoje, neste 24º domingo do tempo comum, ao centro, ao coração do Evangelho de Marcos, o mais antigo dos Evangelhos. Não podemos esquecer que o Evangelho de Marcos, que reflete a pregação de Pedro, seu companheiro de missão, é uma grande catequese para os pagãos que moravam em Roma. E realmente é o caminho do catecumenato, da revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, no Evangelho de Marcos, nós encontramos um esquema muito clássico e muito preciso. No começo do Evangelho, no primeiro versículo, nós lemos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. No coração do Evangelho, no capítulo 8, encontraremos esta profissão de fé de Pedro, que é objeto hoje da nossa liturgia do domingo. Este centro do Evangelho, uma profissão de fé, em que Pedro revela a verdadeira identidade de Cristo para todos nós, para aderir ao Cristo, mas no mesmo tempo, como veremos, Cristo revela o verdadeiro sentido da sua identidade como Messias. Uma identidade que nos surpreende, que va totalmente de forma contrária à lógica do mundo, à lógica humana. E aí a grande decisão para os catecúmenos, para os cristãos, para mim, para você, sermos realmente discípulos deste Messias que vai ao encontro da cruz e que revela na cruz o culmen do amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É uma conversão da nossa mente para aderir à vontade do Pai, ao projeto e à lógica divina, que manifesta na cruz a revelação de um amor imenso, infinito, de um amor que dá vida para os seus amigos. E, por outro lado, o desafio para seguir este Messias, não o Messias que nós construímos idealmente, um Deus poderoso e glorioso. Finalmente, no final do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 39, a profissão de fé do centurião romano. Um pagão que se converte e que reconhece Cristo como Messias mesmo pela forma com que ele, na cruz, entrega a sua vida por amor. Estamos então no centro de uma decisão, de um caminho de discipulado do Cristo. É maravilhoso entender que nesta catequese batismal nós também somos chamados a renovar o nosso batismo, a nossa decisão para Jesus, porque aqui se decide a nossa escolha. Seguir Jesus como mestre, o mestre que na primeira parte do Evangelho se revela no seu poder, nas curas, nas graças, nas libertações, um Jesus que todas as multidões procuram, mas um Jesus que depois será abandonado pelas mesmas multidões, quando, a partir deste momento, mostrará o caminho da cruz como o caminho para os verdadeiros discípulos. Até aqui se revelou o poder de Cristo. A partir daqui se revelará a fraqueza de Cristo. Por isso é fundamental entender que a partir deste momento, como lemos no versículo 31 do capítulo 8 de Marcos, começou a ensiná-los, é um novo começo. Agora o Cristo ensina para seus discípulos que o Filho do Homem devia muito sofrer, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E também, a partir deste momento, ele ensinará a seus discípulos que, como lemos no versículo 34 seguintes, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim do Evangelho, vai salvá-la. E neste momento, Pedro, que revelou este mistério, chamado mistério messiânico de Cristo, e revelou, como dizem os Evangelhos, nos trechos paralelos de Mateus e de Lucas, não pela carne, mas por revelação do Pai, o mesmo Pedro, depois de um momento, cai numa contradição que expressa exatamente o grande conflito que existe no coração do homem, no meu e no teu coração. Ele tomou Jesus à parte
e começou a repreendê-lo. Imagina a cena. Pedro que diz para Jesus: Senhor, talvez você não entendeu bem o que significa ser Messias, vou te ensinar. É até engraçada a cena. E Pedro quer mostrar o caminho para Cristo ser Messias, assim como o povo, assim como nós, muitas vezes, gostaríamos que fosse. E neste momento, Pedro, que pouco antes foi confirmado na sua identidade como pedra de fundamento da igreja, é chamado por Cristo de Satanás. É interessante, como dizia antes, que este evangelho revela a catequese de Pedro. Pedro não teve vergonha de revelar para a sua comunidade, para a igreja de Roma, as suas fraquezas, a contradição do seu coração, a incapacidade da carne de pensar, como dirá Jesus, conforme Deus, é, de fato, a nossa contínua tentação de termos um conceito de Deus, de Messias, conforme os homens gostariam que fosse. E Jesus repreende Pedro. Pedro quer repreender Jesus e, de fato, é repreendido por Jesus. E enquanto Pedro repreende Jesus em segredo, à parte, como lemos no Evangelho, Jesus publicamente repreende Pedro, dizendo: vá para longe de mim, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás. Na verdade, a palavra certa não é longe de mim, mas coloca-te atrás de mim, Satanás. Quem é Satanás? Aquele que nos dá uma imagem falsa de Deus. Aquele que nos leva continuamente ao pecado da idolatria. Aquele que não quer seguir o Cristo, que não quer caminhar na obediência à vontade do Pai. Aquele que rejeita a cruz. Este é o grande ponto que no último versículo do Evangelho de hoje podemos escutar. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim do Evangelho vai salvá-la. A lógica que o demônio nos apresenta é uma lógica de um Messias glorioso, de um Messias que vence, de um Messias que manifesta poder, de um Messias que se torna um seguro contra o infortúnio da vida, de uma religiosidade que nos coloque, de alguma forma, ao reparo de todos os perigos. Mas não é este o Messias que Jesus revela. Como poderíamos esperar a revelação de um Messias glorioso quando nós temos como Senhor da história um crucificado que morre agonizando, abandonado na cruz e que transforma o fracasso humano, a pior injustiça humana, no triunfo da glória e da revelação do rosto misericordioso do Pai. Este conflito de Pedro é o conflito que continuamente existe no nosso coração. E perante um Cristo que se torna fraco por amor, que dá vida por amor, que o centurião e o mundo se converte. E perante a fraqueza daqueles que sabem dar a vida com Cristo, e perante a morte dos cristãos que se tornou fecundidade da igreja, este sangue dos mártires que se tornou fonte de vida e de conversão para todo o paganismo romano, que Deus revela o seu poder. É na fraqueza, como escutaremos quando o Cristo se revela para Paulo, que se manifesta realmente o meu poder. Não é o sangue, não é a lógica humana, mas só o Pai, só o Espírito Santo pode revelar-nos este caminho, o caminho da glória pela fraqueza. De fato, foi pela morte que Cristo venceu o autor da morte, Satanás. Como lemos na primeira leitura de Isaías 50, pedimos ao Senhor que abra o nosso ouvido. Para quê? Para que não resistimos, para que possamos oferecer as costas para aqueles que batem, as faces para quem arranca a barba. Não desviedes a palavra ao rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor é meu auxiliador. Não é a cruz em si, mas é a glória que nós proclamamos de um Cristo ressuscitado, mas o caminho, o trampolim para entrar na vida plena é o caminho da cruz. Um caminho que o mundo não aceita, que o mundo rejeita, que a nossa carne rejeita.
Não é a primeira vez que Jesus fala da porta estreita, e se Jesus pede para os apóstolos de guardar esse segredo, assim como ele calava os demônios que antes de Pedro manifestavam Cristo como Messias, é porque era necessário passar pelo caminho da cruz. É por isso que o Senhor ainda diz, no capítulo 7 de São Mateus, que não quem diz Senhor, Senhor, mas quem faz a vontade do Senhor entrará no reino do céu, não aqueles que fazem necessariamente milagres, curas, libertações. Assim foi a experiência de Madre Teresa de Calcutá, que no momento de iluminação mística viu Cristo crucificado que gritava tenho sede, mas depois viveu, como sabemos, 50 anos de desolação, de deserto, de abandono. Como diz São João da Cruz, se você renuncia aos teus desejos, encontrará o que deseja o teu coração. Renunciar à nossa vontade. Caminhar no caminho da obediência. Um caminho, muitas vezes, que realmente nos leva a atravessar o deserto para chegar na terra prometida. Seguir o Senhor. Quantas vezes as pessoas se lamentam, o Senhor não me escuta, eu oro e não vejo que Ele escute a minha oração. E talvez o Senhor diria para nós como para Pedro, coloca-te atrás de mim, Satanás. Será que Ele que não me escuta? Ou eu que não escuto a vontade do Senhor e que não quero percorrer o caminho do Senhor? Um pai que ama não poupa sacrifício aos filhos. Um pai que ama ajuda o filho a amadurecer através das provações, através das dificuldades, e ensina o filho a caminhar no caminho em subida. Por isso, Jesus vai na frente, Ele nos ensina o caminho da cruz e nos pede para que possamos segui-lo, entregando a nossa vida por amor. E só assim os homens se converterão, porque olhando as nossas obras reconhecerão o toque do Senhor, como aconteceu exatamente para a Madre Teresa, que consumindo-se com alegria, mesmo tendo no coração tanta desolação em determinados momentos, manifestava o rosto do Senhor. E quantas vezes ela escutou as pessoas dizendo, no seu olhar eu vi o olhar de Deus que me olhava e penetrava. No seu toque, eu vi o toque de Cristo. Muçulmanos, hindus, que encontraram Cristo através do toque de uma mulher, pela forma com que ela, consumindo-se, amava a todos sem distinção. Que o Senhor nos dê a graça, nesse domingo, nessa semana, e poder manifestar aquela vida que o mundo busca, a vida daquele amor que sabe entregar-se até o fim por aqueles que amam. O Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Um bom domingo para todos.